Vamos à palavra de Deus, o poder transformador da gratidão. Quem é grato a Deus aí por tudo? Amém? Então escreva aí o poder, diga comigo, o poder transformador da gratidão. Mais uma vez, o poder transformador da gratidão. Só vocês no 3, 1, 2, 3. Outra vez. Como a gratidão pode impactar positivamente a saúde mental, emocional, espiritual, ajudando a criar uma perspectiva mais positiva da vida. Quem é grato é mais positivo. Quem é grato vê uma saída em tudo. Quem é grato sempre vê uma oportunidade. Mas quem é ingrato sempre vê problema, sempre vê dificuldade, sempre está se lamentando. Então vamos ler na Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 5, versículos 18 ao 20. Efésios capítulo 5, versículos 18 ao 20. Anote, por favor. Diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, não da boca para fora, do fundo do coração. Versículo 20 diz: dando graças constantemente. Não é só no dia do pagamento, é constantemente. Não é só quando a saúde está 100%, é constantemente. Não é só quando está empregado, é constantemente, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as, até por quando fica desempregado, tem que dar graças. Até quando está no leito da dor, tem que dar graças. Até quando está entrando numa sala de cirurgia, tem que dar graças. Porque tem gente que não tem nem oportunidade de entrar na sala de cirurgia. Tem gente que infarta e morre na hora. Até quando sofre um acidente, tem que dar graças. Porque tem gente que morre sem enfrentar nenhum acidente. Então tem gente que nem nasce. Tem gente que não teve o privilégio nem de ser gerado, foi abortado. Então temos que dar graças a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem recebe essa palavra diz amém. Agora escreva aí, anote por favor. Então a palavra gratidão vem do latim gratitudo, que por sua vez deriva de gratus, que significa agradável, reconhecido ou cheio de graça. Uma pessoa grata, ela é reconhecida como uma pessoa o quê? Cheia de graça. Fala para o seu irmão: eu vejo em você muita graça. Aleluia. Você é uma pessoa cheia de graça. Aleluia. Uma pessoa que tem um coração grato. Esse termo reflete o sentimento de reconhecimento e apreço por algo recebido, seja material ou imaterial. A gratidão está intimamente ligada à ideia de graça, bondade, reconhecimento do valor de um benefício ou um favor recebido. É uma virtude universal, presente em várias culturas e tradições, que promove conexões positivas e uma palavra e uma perspectiva mais elevada da vida. Tem coisas que não foram feitas para coexistir, caminhar juntos. Por exemplo, bênção e amargura. Dá para caminhar juntos? Não dá. Não faz sentido. Você diz: como assim? Ela está sendo tão abençoada e ainda está reclamando? Como assim? Olha a oportunidade que essa pessoa tem e ainda está com a cara amargurada. Não faz sentido, não dá para caminhar juntos. Essa mistura não combina com Deus. Diga: a ingratidão não combina com Deus. Diga: a amargura não combina com Deus. Junte a bondade divina com a ingratidão terrena e você pode esperar uma mistura bem amarga e rancorosa. Já viu pessoas rancorosas que reclamam com tudo, de tudo? Nada tá bom. Acho que a iluminação da igreja, você vê quantas LEDs estão queimadas. A igreja não investe nada. Pastor Isaac também, Deus me livre, hein? Péssimo administrador. Meu Deus do céu, para onde está indo o dízimo, a oferta dessa igreja? Aí chega no final do ano, coloca iluminação nova. Está forte demais também agora, né? Dói. Que coisa, gente. Para que tanta luz assim? Que desperdício. Apaga a luz, mas está muito escuro.
A gente tropeça nessas cadeiras. Coloca a iluminação, era melhor escuro, porque agora todo mundo fica olhando para a gente. Eu não ouvi isso, mas eu só estou assim conjecturando. Mas aqui não acontece isso, deve acontecer no Iraque. Só no Iraque. Então não combina a bênção com a amargura. Talvez você já tenha experimentado isso. A gratidão não é algo que vem naturalmente. Precisamos nos esforçar, porque somos pessoas de natureza caída. A graça de Deus e a natureza divina que faz a diferença na nossa vida. Ao contrário da autopiedade. Irmãos, o que mais a gente encontra são pessoas com espírito de autopiedade, ou autocomiseração, pessoas se lamentando, que nada dá certo, que ninguém se preocupa, que ninguém se importa, que ninguém ajuda, coitada de mim, olha para mim, e não sei o que. Autopiedade, isso parece que é natural. Ao contrário da dor de barriga, reclamações e resmungos, ninguém precisa pedir que você verbalize isso. No entanto, nada disso combina com a bondade que recebemos de Deus. Podemos aprender nesta noite como nosso irmão José. Vamos aprender com José? Quem conhece o irmão José aí? Ninguém está lendo a Bíblia? O José da Bíblia, gente. Quem conhece o irmão José do Egito aí? Dá glória a Deus. Você pensou que era outro José, né? Vamos aprender com o nosso irmão José. José tinha muitos motivos para ser ingrato. Vamos ver alguns motivos que ele tinha, plausíveis, para ser ingrato. Se você quiser anotar, vale a pena. José, ele foi abandonado pelos seus irmãos. José foi o quê? Abandonado. José foi traído. José foi exilado. Mas por mais que tentemos encontrar marcas de amargura nele, não conseguimos. O que vemos, porém, são 2 gestos intensos de gratidão. 2. Quantos gestos? 2 gestos em José. Vamos aprender com o nosso irmão José. Gênesis capítulo de número 41, versículo 50, Gênesis 41, versículo 50 ao 52. Gênesis 41, versículo 50 ao 52. Diz assim a palavra de Deus: Antes dos anos de fome, Azenaide, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José quantos filhos? 2. Ao primeiro José deu o nome de quê? Manassés. Qual o nome? Vamos lá juntos, qual o nome? Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim. Qual o nome? Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Às vezes a gente está querendo mudar de terra para a coisa melhorar. E às vezes Deus quer honrar a gente no lugar do nosso sofrimento. Como disse o salmista: prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A Bíblia diz que para cada dia de vergonha Deus tem o quê? Dupla honra. Onde abundou o pecado, Deus manda o quê? A super graça, abundar graça. Então não é o mudar de lugar, é o mudar de posição. Meu Deus. Não é mudar de território geográfico, nem sempre, às vezes é importante, mas nem sempre. Mas é mudar de atitude. Não é muitas vezes mudar de território geográfico, mas é mudar de vocabulário. Deixar a reclamação de lado e começar a agradecer. José, na terra do sofrimento dele, Deus fez prosperar. Então, primeira coisa, anote aí: esqueça o que se foi. Vamos lá? Escreva. Repita comigo: esqueça o que se foi. Fala para o seu irmão, diga: irmão, esqueça, pelo amor de Deus, esqueça o que já passou. Esqueça. Às vezes a gente fica muito preso no passado. Preste atenção, dar um nome a um filho exige muita responsabilidade, sim ou não? Dar um nome a um filho exige muita responsabilidade. Esse nome vale para a vida toda. Onde o filho vai, sempre que ele é apresentado, a decisão dos pais volta a ser lembrada. Por exemplo, todas as vezes que me chamam Isaac, eu lembro dos meus pais, que me deram o nome de Isaac.
Eu tenho um irmão, nem vou falar do nome dele, que talvez ele esteja assistindo, senão quando ele me encontrar, ou nem antes, até antes, ele já vai mandar mensagem revoltado. Ele não gosta do nome dele, então ele se apresenta como Gomes. Aí quando a gente está irritado com ele, a gente chama ele pelo nome. Mas eu tenho a minha tia, que a semana que vem, permitindo Deus, vamos estar juntos, lá da Bahia. Eu tenho a minha tia, que assim, o nome dela é Antônia. Qual é o nome dela? Antônia. Ela casou com um homem chamado Antônio. Então você imagina, um casal, Antônio e Antônia. Vamos aos filhos? 5 filhos. Agmere, Agnaldete, Agmara, Agnailde e Agnaldo. Antônio e Antônia. Que criatividade. Então, dar o nome, presta atenção, dar o nome é algo muito sério, sim ou não? Eu tive uma experiência dessa lá em Israel. Para quem não sabe, Israel é mais difícil você sair da nação de Israel do que entrar. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei em Israel, e assim, eu levei uns equipamentos para filmar e tal, e aí os caras já confundem com bomba, com um monte de coisa. E os soldados de Israel são todos jovens, cara de adolescentes, são bem jovens. Eles com 15 anos vão para o exército e já saem de lá com fuzil no primeiro dia. Eles entram no exército e já saem com fuzil, porque os jovens de Israel são treinados desde sempre. Eles não têm tempo ociosos. Você não vê garoto empinando pipa aqui, jogando videogame à toa. As crianças de Israel não têm tempo ocioso, eles estão o tempo todo ensinando. Então quando ele chega com 15 anos, ele já tem maturidade suficiente para pegar um fuzil e levar para casa. E lá no aeroporto, na saída de Israel em Tel Aviv, é essa molecada que te revista. É essa molecada que pede seu documento. É essa molecada que manda você abrir a mala. E se a gente não vigiar, né, a gente perde a paciência. E eu lembro que eu estava na fila e eles não me liberavam de jeito nenhum. E por último, graças a Deus, eles perguntaram quantos irmãos eu tinha. E eu falei, e eles sabem tudo. Quando você entra lá, ele já sabe tudo da sua vida. E eu falei quantos irmãos eu tinha. E ele perguntou o nome dos meus irmãos. E eu tenho um irmão que chama Israel. Quando eu falei Israel, ele me deu meu passaporte e liberou entrar. Porque lá em Israel você não vai ver ninguém com o nome Israel. Então na mente deles talvez, a família do cara colocou o nome da nossa nação no filho, está liberado, a gente pode confiar. Olha a importância de um nome. Então preste atenção, dar um nome a um filho é uma responsabilidade muito grande. Onde o filho vai, sempre que ele é apresentado, a decisão dos pais volta a ser lembrada. A maioria dos pais faz um grande esforço para escolher o nome perfeito para os filhos. Com José também foi assim. Você imagina José, uma pessoa visionária, ela não espera a coisa acontecer para ela pensar o que fazer. Ela pensa antes, ela cria projetos na mente dela. Às vezes ela está sozinha e ela não consegue dormir, a mente dela não para. Então você imagina José, ele sempre foi visionário desde a adolescência. Você imagina ele agora prosperando, ainda solteiro, crescendo naquela nação, Deus honrando. Agora ele casa, chega a vez da mulher, de repente ele projetou teu filho e a mulher fica grávida. Ele pensa, um dia, quando meu filho nascer, eu vou dar um nome. Deus me fez esquecer do meu sofrimento, Deus me fez esquecer da casa dos meus pais. Mas se eu falar para minha esposa, ela não vai entender. Como que eu vou dizer para ela o nome da nossa criança? Se for menino vai ser Deus me fez esquecer. Não faz sentido. Imagina a criança chegar na escola, Deus me fez esquecer presente. Não faz sentido. Imagina a mãe a esposa de José dizendo, José, presta atenção, se a gente tiver vários filhos, na vez que chegar de chamar o primeiro filho, primogênito, para almoçar, para jantar, eu vou falar como José me fez esquecer, vem almoçar. Então José, eu acredito que ele fica pensando, ele fica maquinando, e quando vai chegando perto da criança nascer, eles vão conversando. Naquela época não tinha ultrassom, não tinha como saber o sexo com antecedência. Ele espera nascer, e quem sabe lá na maternidade da Palestina, ele diz, eu já tenho o nome. E ela diz, qual o nome? Deus me fez esquecer.
Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Deus me fez esquecer da casa dos meus pais. E quem sabe a mulher ainda, sei lá, não sei se foi parto natural ou cesariana, mas ela está toda dolorida, e ela tenta contra-argumentar com José, e José diz: não, calma, tem um nome que significa tudo isso, e o nome é Manassés. Mas todas as vezes que alguém falar Manassés, o nome do meu Deus vai ser glorificado. Deus me fez esquecer. Não foi o meu muito trabalho, não foi um antidepressivo que me fez esquecer, não foi um tarja preta, não foi o futebol, não foi o lazer, não foi o entretenimento que me fez esquecer. Quem me fez esquecer foi Deus. Ele tem cuidado de mim. Aleluia, aleluia. Deus me fez esquecer. A cicatriz está lá, eu sei de onde eu saí, eu lembro daquele dia que me lançaram no poço, eu lembro do dia que me lançaram na prisão, eu lembro do dia que esqueceram de mim na prisão. É só cicatriz, mas não tem dor. Deus me fez esquecer. Eu nem lembro a dor, eu não lembro como costuraram, eu não só vejo a cicatriz, mas uma coisa eu lembro: Deus me fez esquecer. Tem pessoas desenvolvendo câncer, úlcera, muitos problemas de enfermidade porque não esquece do passado. Alguém pisou na bola, alguém falhou, alguém traiu, alguém esqueceu, alguém foi ingrato. Mas deixa eu te falar, se a sua vida está nas mãos de Deus, Deus vai fazer você esquecer. Isaías 43:18. Esqueçam que se foi, não viva no passado. Fala para o seu irmão, só para ele ouvir assim: ó, 2024 já passou, viu? Esquece. Deus está te dando a nova chance de viver tudo novo outra vez. Aleluia. Apaga o passado, você vai ver, mas não vai doer. Aleluia. Diga: eu vou ver, mas não vai doer, porque no meu íntimo já foi esquecido. Aleluia. No fundo do meu coração já foi esquecido. Deus me fez esquecer. Feche seus olhos por um instante. Lembra de algo muito ruim que aconteceu na sua vida. Quem sabe um abuso, até sexual, um abuso na liderança, quem sabe uma traição, uma rejeição, alguém foi muito ingrato com você, alguém te enganou, alguém te roubou, alguém prometeu e não cumpriu, alguém disse que ia fazer e não fez. Doeu? Agora declara profeticamente: Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. A Bíblia diz: esqueçam que se foi, não vivam no passado. Na verdade, José está dizendo: todas as vezes que o nome do meu filho for pronunciado, o nome de Deus será louvado. Deus me fez esquecer toda a dor e sofrimento que experimentei nas mãos dos meus irmãos, e quero que todos saibam que eu quero que Deus saiba que eu sou grato a Ele eternamente. Eu quero que todos saibam, eu quero que Deus saiba que eu sou grato a Ele eternamente. Ele me fez esquecer. 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles o que? Todos os sofrimentos juntos. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se, pois o que se vê é transitório. Diga para o teu irmão: essa luta aí é transitória, é passageira. Essa dor é passageira, esse sofrimento é momentâneo, é passageiro. Mas o que se vê, o que não se vê é o que? Eterno. Segunda coisa e última: se você for grato, Deus te fará o quê? Prosperar. Se você for uma pessoa grata, Deus vai fazer você prosperar. Gênesis 41:52 diz assim: ao segundo filho chamou Efraim. Chamou como? Efraim, dizendo: Deus me fez o quê? Deus me fez o quê? Eu quero ouvir vocês. Deus me fez
na terra onde eu tenho sofrido. Às vezes a gente está tanto querendo sair daquela empresa. Nós ouvimos o testemunho aqui. Tem testemunhos e tem testemunhos. A irmã não concordava com os valores da empresa, com certeza não batiam com os princípios bíblicos dela. Não era por uma questão de querer prosperar, até ela foi mais para lá, ela foi para lá porque ia ganhar mais, a empresa era melhor. Mas quando ela chega lá, ela descobre que os valores da empresa são outros, diferentes do dela. Mas se não fosse isso, Deus poderia fazê-la prosperar ainda mais nessa empresa? Deus pode tudo. Deus não precisa mudar você de casamento para você ter um casamento feliz. Deus quer transformar o seu casamento. Você não precisa mandar o seu filho embora de casa para ter paz. Deus quer libertar o seu filho. O seu filho é matéria-prima de um testemunho, de um milagre. Deus me fez prosperar. Aonde, José? Na terra que eu tenho sofrido, na terra do meu sofrimento. Deus me fez prosperar nessa terra. O nome de Efraim, um nome honrava a misericórdia de Deus, Manassés. O outro nome proclamava a benevolência divina, Efraim. Agora preste atenção comigo. Você acha que essa atitude de José, e aqui eu já caminho para o final, essa atitude de José chamou a atenção de Deus, sim ou não? Sim, porque Deus também cria expectativa de gratidão da nossa parte. Diga comigo, Deus cria, ou Deus tem expectativa de gratidão da nossa parte. Quando Deus libera um milagre, Ele fica na expectativa, será que Ele vai me agradecer? Por isso que é importante os testemunhos. O testemunho serve para você glorificar a Deus, é uma forma de você agradecer a Deus e edificar a fé dos irmãos, de outros irmãos. Então, quando José tem essas duas atitudes, isso mexeu com Deus. Pastor, me prova biblicamente que Deus tem essa expectativa de gratidão, porque às vezes a gente recebe um milagre e nem volta. Às vezes muitas pessoas pedem muita oração, muita gente da igreja, de outras igrejas, fora da igreja, quem não é crente, muita oração. E algumas voltam para agradecer, e outras não voltam. Aí às vezes alguém pergunta, e aquela pessoa como que está? Deve estar bem, porque não voltou para agradecer. Porque geralmente quando não melhora ainda continua pedindo. Não pediu mais e nem voltou, melhorou. Eu já aprendi isso. Vamos ler Lucas capítulo 17, versículos 11 ao 19. Evangelho de Lucas 17, 11 ao 19. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos, quantos? 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância, eles não poderiam se aproximar de outras pessoas. Gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram o quê? Purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era o quê? Samaritano. Agora olha a pergunta de Jesus. Se ele não tivesse expectativa, ele não faria essa pergunta. Olha a pergunta de Jesus: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9 ingratos? Só faltou ele acrescentar isso. Onde estão os outros 9 ingratos? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse: levante-se, vá, a sua fé Preste atenção, eles só tinham sido até agora curados. Só um que foi salvo. O que é mais importante? A cura física ou a salvação da alma? Salvação da alma. Se os outros 9 voltassem também para agradecer, com certeza ouviriam o mesmo de Jesus. Porque o desejo de Deus é que todos os homens
chegue ao pleno conhecimento da salvação. Mais que a cura física, Jesus queria salvar a alma deles, mas só um voltou. Por isso que na igreja você não vê todo mundo prosperar, você vê alguns poucos se destacarem. Você não vê todos, porque nem todos agradecem. São poucos que reconhecem. Esse grupo de leprosos, pela lei da época, eles tinham que ficar fora da cidade. E quando avistasse alguém que não estava com lepra, eles tinham de gritar: impuros, impuros. Era lei, eles eram obrigados, senão eles poderiam ser apedrejados. E morriam de vez. Mas muitos deles, às vezes nem precisavam gritar. Por quê? Porque quem chegava de longe via que estava faltando um dedo, faltando uma mão, a pele estava manchada, podre, quem sabe já tinha perdido uma perna, uma orelha. Quando eu era seminarista, eu fazia 1 ou 2 vezes por ano evangelismo no leprosário, aqui no interior de São Paulo. É como você chegasse em Bragança Paulista e só morasse leprosos naquele bairro. Todas as casas tinham leprosos. E tem hospital lá nesse bairro. É uma espécie de um mega condomínio, um bairro inteiro. E tinha hospital, e a gente visitava as pessoas que não estavam em estado terminal. E mesmo aquelas que não estavam em estado terminal, quantas vezes a gente deparou com pessoas sem orelha, sem perna, sem um braço. Eu lembro de uma senhora de Brasília que estava morando lá, e nós visitamos, eu e mais 3 seminaristas, e ela tinha só o tronco, ela já tinha perdido as pernas, os braços, e ela disse, e ela contou várias histórias. Então aquela mulher, ela não precisava nem falar que era leprosa, já sabia. Mas pela lei era necessário gritar: impuros, 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 e as pessoas ficavam distantes. A aparência deles era o bastante para afastar as pessoas. A pele ulcerada, os membros deformados, o rosto irregular, todo mundo via que estavam leprosos. E todo mundo da época evitava os leprosos. Mas Jesus procurava encontrá-los. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E a Bíblia diz que este era samaritano. E Jesus faz essa pergunta: não foram purificados todos os 10? Ô meus irmãos, será que Jesus não está dos céus hoje perguntando: não foram todos libertos lá da igreja Vida Triunfante? Não foram todos libertos das drogas, do pecado, do vício? O que eles estão fazendo para me agradecer? As pessoas olham para mim e dizem: pastor é sortudo, caramba, ele não... Você acha que Jesus não viu eu pegando o trem? Você acha que Jesus não viu a minha esposa arrumando a mala, sem reclamar, sem vacilar? Naquela época a gente andava todo de terno, gravata. Eu era presbítero, a igreja na época tinha que andar daquele jeito. Pegava lá, lembra disso, no cabidezinho? Um terno, 2 gravatas, uma para manhã, outra para noite, 2 camisas, sapatinho, e arrastando lá no trem. Você acha que Deus não viu isso não? Você fala hoje, mas a Gabi, olha a oportunidade que essa menina tem. Você acha que Deus não viu ela no colo da minha esposa, lá dentro do ônibus, pleno domingão, em vez de estar em casa dormindo, cansado, trabalhou a semana toda? Você acha que Deus não viu não? Você acha que Deus não vê que eu venho 7 horas da manhã orar, mesmo cansado? Você acha que Deus não vê eu e os homens que chegam aqui 7 horas da manhã para orar no domingo? Por isso que Deus está mudando a história de muitos homens? Por isso que as mulheres estão dando testemunho? Você acha que Deus não vê quando você, mesmo apertado, permanece fiel nos dízimos, nas ofertas e nas primícias? Você acha que Deus não vê quando você vem se arrastando para a igreja? Você acha que Deus não vê não? Você acha que Deus não sabe as pessoas que ficam buzinando na sua cabeça, chamando você de puxa-saco, que você não sai da igreja, que você isso e aquilo, e você permanece fiel? Você acha que Deus não vê não? Porque Deus pergunta, Ele diz: não foram os 10?
foram os 10, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, sem ser esse estrangeiro. Ser grato, irmãos, é admitir ter uma necessidade. Ser grato é admitir ter uma necessidade. Mas vamos ser sinceros, quem é que quer demonstrar fraqueza quando se tem uma imagem a zelar? Se tem uma coisa que eu não ligo mais, Terezinha, para a minha imagem, não tem mais nenhum zelo, nenhum apego à minha imagem. Podem falar de mim o que quiser, eu permaneço firme na presença do Senhor. Não estou nem aí. Talvez esses ex-leprosos, os 9, estavam ocupados demais. A gente usa essa expressão hoje: pastor, estou sem tempo, estou trabalhando demais. Talvez esses ex-leprosos estavam trabalhando, ocupados demais. Eles eram cautelosos demais, o pé no chão. Hoje fala: não, pastor, eu sou pé no chão. Primeiro trabalho, o meu ganha-pão. Deus está em todos os lugares. Gente, o cara tocou no tema trabalho, família. Você vai falar o quê? Tem que esperar ele receber as consequências. Cautelosos demais. Talvez esses 9 estavam egoístas demais. Não, eu tenho que cuidar da minha família. A gente já ficou tanto tempo fora da cidade, longe da família. Agora tem que ir para o aniversário, tem que ir para a festa de casamento, tem que ver todo mundo, tem que investir tempo com eles. Jesus não sabia quanto tempo eles estavam longe da família? Jesus pergunta: cadê eles? Porque se Jesus sabia, preste atenção, e os leprosos estavam certos, então Jesus foi ingrato, Jesus foi injusto, e Jesus não é isso. Então se Jesus pergunta, é porque eles tinham que estar lá. Talvez eles eram egoístas demais, arrogantes demais, quem sabe. Não, eu ia ser curado de qualquer jeito. Mera coincidência Jesus mandar isso apresentar ao sacerdote. Mera coincidência. Se a gente ficasse mais um ano lá, talvez seria curado. É o meu trabalho, eu administro bem. Será que é possível nós nos enxergarmos nesses 9? É uma pergunta, não estou afirmando. Será que é possível nós, eu estou me incluindo, nós nos enxergarmos nesse 9? Se essa passagem bíblica serve de parâmetro, preste atenção. Podemos dizer que 9 de cada 10 pessoas sofrem de gratidão. Se essa passagem bíblica serve de parâmetro, e eu acredito que Jesus não faz isso à toa, nada à toa. Em cada 10 pessoas, 9 sofrem de ingratidão. Mas estamos nesta noite aqui para sermos curados. Para sermos curados. Se você acha que o mundo lhe deve algo, pode se preparar para uma vida de amargura. Você jamais vai ser reembolsado. O céu nunca vai ser azul bastante para você. O bife nunca vai estar no ponto certo para você. Não tem o que a sua esposa possa fazer para te agradar. Não existe nada do que o seu marido possa fazer para te fazer feliz. Não tem nada do que os seus pais possam se esforçar para fazer que vai te fazer um jovem, um filho feliz. O universo jamais será bom bastante para merecer um ser humano como você. Você vai se achar assim. Você vai rugir e reclamar até chegar com rapidez à sepultura. Porque a amargura apressa a nossa ida à sepultura. A amargura nos envelhece. A amargura adoece. O orgulhoso raramente é grato, porque nunca acredita que recebe tanto quanto merece. O coração grato, por outro lado, encara cada dia como um presente. As pessoas gratas se concentram menos nos problemas e mais nos privilégios que a vida oferece. A grande verdade, irmãos, se coloque de pé, por gentileza. Não ande, por favor, só se coloque de pé.
até os nossos voluntários, permanece onde você está, por gentileza. A grande verdade, ouçam isso, é que Jesus nos curou da lepra. O pecado é uma lepra, irmãos. O pecado é um câncer da alma que entorpece os sentidos. Mas bastou que Ele mesmo, Jesus de Nazaré, que passava na divisa entre Samaria e Galileia, apenas Ele disse que estávamos curados, e olhe só, para a glória de Deus, e apesar das nossas limitações, nós estamos curados. O coração grato é como um imã que flutua pela vida, atraindo motivos para demonstrar a gratidão. Não sei se você sabe, mas preste atenção nessa informação. Os nossos pulmões expiram e expiram 11 mil litros de ar todos os dias. Os nossos corações vão bater cerca de 3 bilhões de vezes durante a nossa vida. Os nossos cérebros é o verdadeiro gerador de eletricidade. Será que você pode com tudo isso dizer, obrigado Deus? Será que você pode fechar os seus olhos e dizer, obrigado Deus? Obrigado Deus pela manteiga no pão e pelo café na xícara. Obrigado Deus pelo cobertor que me aquece, pela piada que me faz rir e pelo calor do sol que faz me lembrar do amor de Deus. Obrigado Deus pelos milhares de aviões que não caíram hoje. Obrigado Deus pelos homens que não traíram as suas mulheres e pelas mulheres que não abandonaram os seus maridos. Obrigado Deus pelos filhos que, apesar da indescritível pressão para desonrar os pais, decidiram não seguir tal caminho. Obrigado Deus, a gratidão faz nos suportar os momentos mais difíceis da vida, irmãos. A gratidão nos faz suportar os momentos mais difíceis da vida. Eu conversava com o irmão de uma outra congregação essa semana por telefone, e ele disse, pastor, tem muita coisa para te contar, a gente precisa se encontrar. Ele disse, só para adiantar, no final desse ano eu quase quebrei. E aí ele contou porque quase quebrou. E eu disse, meu irmão, o Deus que fez uma vez, faz duas, faz três, faz quatro. Você só correu o risco de quebrar porque você entende que um dia você não tinha nada, um dia você cresceu e correu o risco de perder. E se perdesse, Deus faria tudo outra vez. Deus faz, Deus dá outro emprego. Deus dá outro emprego, Deus faz esquecer. Deus faz. Refletir sobre as bênçãos da vida equivale revisitar os feitos de Deus. Revisitar os feitos de Deus significa descobrir o coração divino. Descobrir o coração divino significa não só descobrir os presentes recebidos, mas descobrir o grande presenteador. A gratidão sempre faz olhar para Deus e não na direção contrária do temor. A gratidão faz com ansiedade o mesmo que o sol da manhã faz com a neblina no vale. O sol dissipa a neblina. A gratidão faz o problema desaparecer. E eu quero convidar toda a igreja à vida triunfante. Você que está nesse auditório, você que está no campus online. Eu quero convidar você que faça parte dos 10% que batem palma para Deus, que agradece a Deus, que agradece a Deus, que agradece a Deus, que louva a Deus. Efésios 5:20 diz: deem graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, tudo bem, o senhor está falando para agradecer pelas coisas boas que Deus já fez. E quanto aos dias maus? Boa pergunta. E quanto aos dias maus? Vamos aprender com Jesus agora? Porque José é homem como eu e você. Vamos aprender agora como Jesus? 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 24.
diz que Jesus, na noite que foi traído, deu graças ao Pai. Na noite em que foi traído, ele encontrou motivo para dar graças ao Pai. Na noite que ele sabia que ia morrer, que ele ia ser preso pelos soldados romanos, ele deu graças ao Pai. Devemos ser gratos, sim. Imagine agora José dizendo: venha cá, deixa eu contar algo para você. Imagina você encontrando José em algum lugar, lá nos céus. E você perguntando: José, como que você venceu? E ele diz: senta aí, deixa eu explicar para você. Deus me fez esquecer, e Deus me fez prosperar. De onde tirei esses nomes? Você, Manassés e Efraim? Bem, puxa uma cadeira aqui, pois eu vou contar o que Deus fez por mim. A melhor coisa, irmãos, não é nós sairmos por aí contando o que Deus ainda não fez. Conte o que Deus já fez. Porque no momento que você agradece, mais milagres acontecem. E eu quero terminar lendo Salmos de número 105, versículos de 1 ao 5. O salmista escreveu: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorra ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Deem graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor. Você sabe que às vezes eu agradeço a Deus, pode parecer maluco, mas hoje eu consigo agradecer a Deus pelo meu pai ter me abandonado. Porque o fato do meu pai ter nos abandonado, deixado lá na Bahia minha mãe com 5 crianças, no início dos anos 80, todo mundo teve que se virar nos 30. E aquela situação formou o homem que eu sou hoje. E hoje eu posso ajudar centenas e centenas de famílias. Eu passei por situações muito difíceis, mas sobrevivi. Hoje eu posso dizer para qualquer pessoa: segura firme, você vai sair dessa. Você vai sair dessa. Hoje o mundo está desabando na minha frente, e eu permaneço firme. Porque eu sou bom? Não. Porque Deus me deu a oportunidade de ser formado assim. Talvez, se eu tivesse um pai presente, eu não seria o homem que eu sou hoje. Talvez, se eu tivesse tapetes estendidos por todos os lugares que eu passei, todo mundo dizendo sim para mim, eu não saberia enfrentar a vida como eu enfrento hoje. E o mesmo é com você. Ninguém aqui nasceu em berço de ouro. Talvez você não teve um pai que saiu da sua casa, mas você se sentiu abandonado mesmo com seu pai dentro da sua casa. Talvez seu pai foi presente, mas você teve outras dificuldades. Ninguém aqui está imune ou foi imune de problemas, mas aprenda a ver com os olhos de Deus e dê graças a Deus por tudo. Esqueça o que se foi. Deus te fez esquecer, e Ele te fez esquecer não para te fazer de bobo, mas para te fazer prosperar. Esse ano é o ano do legado na nossa igreja, e você vai deixar um bom legado. Você vai chegar no final do ano e vai olhar para trás e dizer: está tudo terminando bem melhor que 2024, bem melhor que 2023, bem melhor que todos os anos que eu já vivi. Daqui para frente, em nome de Jesus, eu declaro: tudo vai ser diferente.